Conecta Meio-Dia, com Ítalo Santos. Olá, boa tarde, bom início de semana para você. Agora meio-dia em ponto. Em Piracicaba, campus da USP volta a realizar neste mês a campanha de conscientização contra a febre maculosa. A ação traz um material ilustrativo sobre a doença, faz alerta e aborda a prevenção. A campanha de férias é realizada pela Comissão Técnica Permanente de Prevenção e Controle da Febre Maculosa e alerta para os riscos da presença do carrapato estrela em áreas afastadas e também de grande circulação. A ideia é que as pessoas aprendam um pouco sobre a doença, principalmente sobre as medidas de prevenção e ações que precisam ser tomadas com o aparecimento dos sintomas. Para os coordenadores e voluntários envolvidos na campanha, a mensagem pode salvar vidas. A doença é muito rápida. 1 ou 2 dias depois, evolui muito rapidamente e depois de 1, 2 dias da picada já começa a sentir esses sintomas e ela pode ir a óbito em, no máximo, 10 dias. Né? Então, a pessoa precisa criar essa consciência de ir no médico e de falar para o médico que pode ter sido picado por um carrapato estrela. A febre maculosa é uma doença de ocorrência comum em Piracicaba e em toda a região. Por isso, o principal objetivo dessa campanha que está sendo feita aqui na Exalc é a prevenção. Se tratada a tempo, a doença tem cura. Quem passeava pelo campus aproveitou o momento também para aprender e se prevenir. Interessante e importante, né? A gente tem criança pequena, não sabe do risco, né? Eu não sabia que era tão grave assim. Deveria se estender não só aos parques grandes, assim como a própria Exalc, mas também à beira do rio. Os primeiros sintomas são muito parecidos com da dengue, de uma gripe forte. A pessoa vai ter dor de cabeça, dores no corpo, febre alta. Isso mais ou menos dentro de um prazo de uma semana e meia. Aí um dos últimos sintomas é o aparecimento de manchas na pele, principalmente nas mãos e nos pés. Isso já indica que a doença está tão avançada que talvez já não tenha muita salvação nesse caso, né? Por isso que a gente sempre recomenda, qualquer sintoma de febre, qualquer coisa suspeita, nem que seja uma dor de cabeça, já é suficiente para a pessoa procurar atendimento médico. E uma das atrações desta edição, criada para chamar a atenção dos visitantes, é uma capivara empalhada, que é a principal hospedeira do carrapato estrela. Outro animal que também pode transmitir a doença é o gambá. Os carrapatos, o aparelho bucal dele é como se fosse um gancho. Ele vai picar você e o sistema bucal dele vai deixar que ele não saia do seu corpo. Então, para retirar ele do seu corpo, você precisa de uma pinça. Pegar bem na parte bucal dele assim e torcer. Aí você puxa ele, não pode, igual o pessoal faz, ele espreme o carrapato ou puxa assim, porque pode continuar transmitindo a doença. Outra e fundamental medida de prevenção é evitar áreas com pastagens, matas, próximas a rios, lagos, lagoas e áreas onde podem haver os hospedeiros dos carrapatos, como cavalos e capivaras. Isso porque é uma doença com risco para todas as faixas etárias. Nesse momento e até o mês de outubro, né, novembro, a gente prefere falar para as pessoas não irem para lugares onde tem lagos, rios e capivaras. Normalmente onde tem lagos e rios vai ter capivara, então vai ter carrapato. A prevenção é muito importante. A campanha acontece este mês aos sábados e domingos, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Está em busca de emprego? Veja as oportunidades no posto de atendimento ao trabalhador de Araras. Consultor de equipamentos odontológicos e estéticos, ajudante de obras, operador de máquina e jardineiro. A partir das 4 horas da tarde é possível conferir o resultado do vestibular da Univesp. A universidade oferece mais de 30 mil vagas em quase 350 cidades. As matrículas para a primeira chamada devem ser feitas de quinta-feira a domingo. A segunda chamada acontece no dia 21 e a terceira no dia 28. O ano letivo começa em 8 de agosto. O resultado das chamadas e outras informações estão disponíveis no site univesp.br/vestibular. O Banco de Sangue de Piracicaba está em estado de alerta. O estoque do tipo A positivo está baixo.
Para ser um doador, é preciso ter mais de 16 anos, é preciso pesar no mínimo 50 quilos, estar alimentado e ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Os interessados devem acessar o site que aparece aqui na tela. Copa Paulista, 2 jogos na rodada de sábado para os times da região. O Lemense perdeu em casa e o 15 de Piracicaba foi a Sorocaba e trouxe os 3 pontos. O 15 abriu o placar no final do primeiro tempo. Depois do escanteio, o Matheus Martins apareceu no segundo pau e fez de cabeça. 15, 1-0. O zagueiro de São Bento bobeou, mas o Samuel Andrade não. Ele roubou a bola dentro da área e tocou bonito na saída do goleiro. Final São Bento 0, 15 de Piracicaba 2. Jogando em casa, o Lemense perdeu para o Primavera 2-1. O primeiro do time visitante foi um chutaço de fora da área. Wagner bateu e acertou o ângulo esquerdo do goleiro. Primavera 1-0. O Lemense empatou no segundo tempo. Cobrança de escanteio e Romarinho completou de cabeça, tudo igual. O gol da vitória do Primavera contou com a ajuda do goleiro. Rafael Marques aproveitou o cruzamento da direita e bateu fraco para fechar o placar. Final Lemense 1, Primavera 2. No domingo, o Rio Claro perdeu fora de casa para o Desportivo Brasil, 2-1. Nós não temos o primeiro gol do Desportivo. No segundo gol, o centroavante Alisson Maria chutou de fora da área. A bola desviou e complicou a vida do goleiro. 2-0 Desportivo Brasil. O Rio Claro diminuiu numa bela cobrança de falta. Adriano soltou a bomba e fechou o placar. Desportivo Brasil 2, Rio Claro 1. O Rio Claro volta a campo na sexta à noite contra o 15 de Piracicaba, em Piracicaba. Já o Lemense vai a Porto Feliz enfrentar o Desportivo Brasil no sábado à tarde. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira jogou no sul de Minas e foi eliminada da competição. O time de Limeira enfrentou o Pouso Alegre e perdeu 2-1. O time mineiro abriu o placar com Vitor Pereira. Cobrança de escanteio e ele fez de cabeça 1-0. A Inter empatou com um golaço de fora da área. Djalma soltou a bomba e deixou tudo igual. Mas no segundo tempo, o zagueirão da Inter fez besteira e Ingro não perdoou e mandou para a rede. Final Pouso Alegre 2, Inter de Limeira eliminada 1. No sábado, a Inter cumpre tabela contra a Caldense em Limeira. 4.600 pessoas ainda não tomaram a segunda dose contra a Covid em Leme. Na terceira e quarta doses, a situação é ainda pior. Quase 22 mil moradores da cidade estão com a imunização atrasada. Os pontos de vacinação estão disponíveis no site leme.sp.gov.br. Não é necessário agendar. Esse fim de semana foi bem quente e hoje as temperaturas vão ser bem parecidas, tempo seco e sem previsão de chuva. Vamos acompanhar a previsão do tempo para as cidades da região? Em Piracicaba, máxima de 28 graus e mínima de 19. Já em Araras, a máxima será de 28 graus e a mínima também em 19 graus. Mogi Guaçu, máxima de 29 e mínima de 20. Jaguariúna, máxima de 30 graus e mínima de 21. Reforçando, não tem chuva na região. Jaguariúna relembrou no último sábado os 90 anos da Revolução Constitucionalista de 32. A data comemora o movimento paulista em defesa da Constituição brasileira. Durante a Revolução de 1932, diversas cidades do interior de São Paulo tiveram grande participação. Jaguariúna foi uma delas. Perto da divisa com Minas Gerais e a caminho de Campinas, a cidade, que ainda fazia parte de Mojimirim, teve um papel estratégico. Dona Nilza, apesar de ter nascido anos depois do conflito, cresceu ouvindo as histórias contadas pelos pais e avós sobre o maior movimento armado do século XX no país. Veio a guerra, eles precisaram sair de lá e ela foi se esconder em Santo Antônio de Posse, numa venda de um tio dela, debaixo dos balcões. Aí passava aquelas bombas em cima
da venda, assim, que parecia que ia cair em cima deles. O Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista foi oficializado e transformado em feriado civil em 1997 no estado de São Paulo por meio de lei. Aqui em Jaguariúna, a Revolução de 32 deixou algumas marcas. Na Fazenda da Barra, por exemplo, que é um patrimônio histórico local, os soldados governistas ocuparam o local e deixaram algumas pichações para a posteridade, como aquela ali, olha. A covardia é a base de todos os rebeldes. E aqui eles ficaram acantonados para depois atacar Campinas. Então eles invadiram a casa, destruíram muita coisa, deixaram uma pichação histórica na parede, que é a sala que nós estamos aqui, né? Então assim, Jaguariúna não era a cidade ainda emancipada, mas ela teve uma importância aí de estar nesse meio do caminho, né? E acabou tendo combates também aqui na região e tudo mais. Além de uma visita guiada ao casarão, os visitantes puderam conhecer uma exposição com documentos originais, uniformes, armas e munições utilizadas durante a Revolução que foram encontradas em trincheiras da região. De acordo com o curador do acervo da Fazenda, as tropas do estado de São Paulo combateram o exército de Vargas até a rendição no dia 2 de outubro. E apesar da derrota do ponto de vista militar, os soldados paulistas saíram vitoriosos. O que a gente comemora hoje, o que a gente celebra, são os combatentes, né, que deram a vida no campo de batalha por São Paulo. E não foi uma guerra perdida, porque depois que São Paulo teve a Revolução de 32, que a gente ganhou a Constituição para o Brasil, porque Getúlio Vargas entrou no poder, né, em 30 e ficou 2 anos o país sem Constituição. A gente tem que lembrar, né, que a Constituição do país é a lei maior, é onde está garantido todos os direitos das pessoas, os direitos dos cidadãos. Em homenagem às famílias, homens, mulheres e até crianças paulistas que combateram em 32, o que inclui 4 moradores de Jaguariúna e várias pessoas da própria família, Maria Helena mantém a página Trincheiras de Jaguariúna nas redes sociais e organiza a solenidade comemorativa desde 2018, com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Para relembrar e guardar os acontecimentos sobre a Revolução e que ocorreram na região de Jaguariúna e em Jaguariúna. Neste ano, o evento contou com a participação do Exército Brasileiro, que realizou uma exposição de artefatos bélicos e veículos militares, como o tanque de guerra Jaguariúna. Teve também a presença das forças de segurança da cidade e dos colecionadores de viaturas militares antigas do interior de São Paulo, que trouxeram uma amostra de como eram carregadas as metralhadoras pelas tropas paulistas. Quando estourou a Revolução, eles pegaram os carros que estavam disponíveis nas fazendas, nas empresas, nos sítios, para fazer o transporte de munição, logística, suprimento e, eventualmente, até para um combate mesmo, mas era mais raro. Para Giovana, de 12 anos, o evento foi uma grande oportunidade de entender o real significado do feriado do 9 de julho. E ela mostra que aprendeu a lição. Eu gostei bastante de vir aqui, é bem legal aprender um pouco mais da história antiga e ver as coisas também. E saber que a sua cidade, Jaguariúna, participou também, né, do momento histórico. É bem legal saber isso. E nós ficamos por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais e na nossa reprise às 4 da tarde. Mais notícias você confere no Jornal Conecta às 20 para as 8 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.